podcast é sobre saúde mental e tá tudo bem, de volta para você. E como eu prometi da última vez, vamos falar de um assunto aí que interessa muita gente. A minha convidada é super especial, muito querida, eu tô muito feliz dela estar aqui. A gente já tá ensaiando esse podcast já desde o ano passado para poder acontecer, mas aquela loucura de final de ano, né? Agora a gente tá aqui para poder falar um pouquinho sobre o trabalho dela, né? Sobre menopausa, sobre sexo. Eu já ganhei, gente. Vou mostrar já de início aqui, ó, presente. Já já tá batizado com o nome aqui de Negresco, tá? E eu quero dar as boas-vindas para Sabrina. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Ai, eu que agradeço. Um prazer enorme, literalmente para falar de prazer, Ah, tá aqui. Já tava até com saudade desses microfones. não é? Tô nervosa, tô nervosa. Gente, ela É tinha mais um fácil entrevistar do que ser podcast. entrevistada. Ah, eu já participei do podcast dela, né? E aí das meninas, né, também. Foi muito legal a gente falando sobre maternidade, mas hoje aqui o papo é sobre saúde mental. A gente vai trazer aí um conteúdo para as mulheres também, né, que estão aí nessa busca. Mas eu queria primeiro que você falasse da sua profissão. Como que você chegou aí em fisioterapeuta pélvica? Pois é, então, agora todo mundo está conhecendo a fisioterapia pélvica, né? Mas eu tenho 18 anos de formação em fisioterapia pélvica, tenho 22 anos de graduada em fisioterapia. Tá roubando essa idade aí, gente. Tá muito nova para ter isso tudo Ai, aí. 15 anos eu entrei na faculdade. É, e aí, quando eu comecei com a fisiopélvica, o que fazia sentido para mim era a maternidade, então trabalhei muito com gestante, enfim. E como todo mundo faz, eu fiz uma transição de carreira dentro da minha profissão, que eu vim para esse lado da sexualidade, das mulheres 40 a mais, né, da disfunção, da incontinência urinária, porque também mudei o meu período de vida. Sim. E, e trabalhar com a fisioterapia pélvica tem sido muito prazeroso, tem sido uma descoberta e um autoconhecimento até para mim mesmo, né? Ouvir histórias, essa escuta efetiva, essa escuta sem julgamento que a gente tem com os pacientes e as histórias que elas trazem acrescenta muito na minha vida até pessoal também, Sim, né? eu imagino. É uma troca, né? Acaba que você vai ali trocando com a sua paciente e entendendo também o que que ela tá passando, né? E aí eu Exato. ainda não fiz minha consulta, gente, mas eu vou fazer. Acabamos que a gente marcou e no É, dia foram não as deu. duas coisas, mas vou aí fazer. Eu queria que você explicasse também um pouquinho, né? Como que às vezes essa consulta, né? Esse primeiro contato, porque as pessoas têm um pouquinho de dúvida, né? Do que é mesmo essa consulta. Então, a fisioterapia pélvica, a gente faz uma anamnese, colhe todo o histórico clínico, o histórico pessoal da paciente, história de vida, tudo que aconteceu aí nessa transformação, porque a mulher começa a mudar desde a menarca lá na primeira menstruação até a menopausa que traz tantas transformações. Eu tô aí vivendo esse processo aí da perimenopausa que eu acho que é muito importante a gente falar muito sobre isso. E aí, depois dessa avaliação, dessa conversa que a gente tem, eu faço uma avaliação física mesmo da musculatura do assoalho pélvico. É um toque, né, dentro do que a pessoa aceita, com respeito, enfim, sem exposição, né? E aí eu vou Sim. avaliar a força de musculatura, tônus, entendimento ali da coordenação, da sinergia da pessoa entender o que é o músculo, se realmente está contraindo o músculo que deve. Ele não funciona sozinho, mas a gente consegue isolar um pouco para entender que ele tem o funcionamento dele, né? Eu Entendi. falo que os músculos do assoalho pélvico são os músculos milenares do prazer, estão ali há anos para nos dar prazer e só hoje que a gente está descobrindo o poder e a potência dessa musculatura. É muito louco isso, né? Porque eu também, né, tô nessa questão
da menopausa, até fiz meus exames, diz que eu tô longe dela, mas não sei não, hein, gente. Eu tô esquecendo o nome dos outros. Mas assim, acho que é um processo que existe muitos mitos, né? Muita informação, mas também muita desinformação, que a gente também fala na internet, né? E eu tenho até minhas clientes também que vêm com questões de menopausa e às vezes nem é. Então, assim, tem muito mito atrás disso, né? E também tem muita coisa que a fisioterapia pélvica pode estar ajudando para a mulher nesse momento, né? Que não é o fim, Sim. né? Porque às vezes as pessoas colocam como fim, Nunca gente. será o Não, eu fim, estou pelo muito amor longe de Deus. ainda de ser fim, tá? A menopausa vem acontecendo com mais. Vem se falando mais porque as mulheres estão, né? A expectativa de vida mudou, então os sintomas vêm aparecendo e a gente quer uma solução, porque a gente está muito ativa. Imagina chegar aos Sim, 40 anos e achar que acabou, é o fim, né? Do prazer e da disposição, e enfim. Eu acho que a gente tem muitos recursos e entender quem a gente é, o autoconhecimento, essa autopercepção do corpo físico e mental, porque a gente não separa um do outro é o que vai fazer a diferença. Às vezes, seus exames não vão apresentar nenhuma alteração, mas você está com todos os sintomas. sim. Então, como que a gente vai organizar? O seu médico vai indicar o tratamento correto, a reposição hormonal de alguma forma. Atividade física, alimentação, por favor, né, gente? Movimento é Aham. cura. E a fisioterapia entra aí, porque a menopausa vai trazer queda de colágeno. Não é só a menopausa, a idade já vem, né? A gente já vem perdendo colágeno aí a partir dos 30, 40 anos. Aham. E aí, a perda de colágeno, alteração do pH vaginal, baixa de lubrificação, né? Diminuição da lubrificação, baixa de libido. Então, a físio entra aí. A gente ajuda nessa irrigação sanguínea, nesse aumento aí, nesse aporte, que vai ajudar no aumento da lubrificação, no entendimento ali do que te dá prazer, aí vai aumentar a sua libido. E força, é ter potência mesmo. E quando a gente tá com a nossa sexualidade em dia, e sexualidade não é sexo, sexualidade é energia, né, que faz a gente se movimentar, a gente começa a ter mais disposição para a vida em todo. Entendi. E aí, quando você percebe que aí você começa a fazer seu tratamento correto, às vezes a reposição hormonal, atividade física, alimentação, tem coisas que são inegociáveis depois dos 40 anos, né? Sim, com certeza. E você. Aí a gente percebe que, nossa, por que que eu não fiz isso antes? Né? Por que que eu vou esperar realmente entrar na menopausa? Porque esse período que a gente está vivendo é a perimenopausa climatério, né? Para entrar, para eu poder fazer alguma coisa, esperar meus hormônios realmente darem sinal de que acabou e eu ter que resolver isso. Não, e assim, eu acho que eu nunca falei para ninguém, mas eu faço reposição hormonal e tô muito feliz. Eu ganhei força, eu ganhei disposição, acabou a fadiga. E era um cansaço absurdo. E eu ficava assim, meu Deus. E olha que eu tenho uma compreensão, posso não ser, nossa, eu tenho muito autoconhecimento. Tô no processo, sempre no processo, todo dia aprendendo. Sim. Mas eu tenho uma percepção muito grande do meu corpo e da minha imagem. Então, eu comecei a ter todos os sintomas, comecei a fazer a reposição. E hoje eu sou outra pessoa e eu já devia ter feito isso há mais tempo, sabe? A gente Eu acho precisa ter esse olhar, que é por né? aí. E a É. fisioterapia pélvica te ajuda a perceber a mulher que você é, a pessoa que você é. Poxa, quantas pacientes eu tive assim, que é assim, o que eu tenho que fazer? Eu contraio essa musculatura e ela não sabia nem, mas qual? Eu tô contraindo, sabe? E não tinha nem esboço de movimento ali. Como que essa pessoa vai ter prazer se não sabe nem onde que é para mexer? Não é Entendi. mesmo? É. E em todos os outros, é autoconhecimento. A gente tá falando da menopausa, mas também a gente vê muitas pessoas que tomam remédios também, né, e que baixa a libido. Então, todas as idades, né, você tá procurando, às vezes, mulher que sente dor na relação. Tem gente também que a gente vê relatos na terapia também, que às vezes a pessoa ela é tão infeliz no casamento mesmo, e aí ela vê o sexo de uma forma como uma obrigação. Obrigação. E eu já escutei, às vezes, de uma cliente que eu
fiquei até impactada, acho que eu até comentei com você, que ela queria chegar na menopausa para ela não fazer mais sexo com o marido. Pra ter Então, assim, desculpa, né? para ter essa desculpa, né? Então, assim, é muito louco isso. E aí, quando você vai se conhecendo, você vai entendendo, né, o seu corpo. Até falei com você aquele negócio também, né? Tipo, do orgasmo que ele ajuda a gente na menopausa. Então, você se conhecer é do corpo, né? Então, a pessoa, quanto mais ela vai buscando, e é o que você falou, né? Depois dos 40, gente. Se você não muda a sua alimentação, se você não faz exercício físico, meu filho, não tem jeito. A gente Não, é, precisa fazer esse é, conjunto, né? é. E chegam essas mulheres também com trazendo isso com falta de libido, mas que não estão na menopausa e com dores também. A fisioterapia, ela ajuda essas mulheres? Sim. Tenho muitas jovens. Às vezes, questões de abuso também trazem essa Uhum, limitação aí, né, do prazer sim, e da penetração mesmo em si, ou do sim. toque. Às vezes só o toque já incomoda essas pacientes. Às vezes meninas jovens que não tiveram educação sexual. O que falta na nossa vida hoje é educação sexual. Eu falo que nas escolas deveria ter educação sexual, educação financeira. É Sim. o que faz diferença para nossa vida, Saúde para mental, viver. autoconhecimento. Não é? E aí, por essa falta de educação, porque às vezes foram criadas, a religião conta muito, a forma como né, foi criado, o estilo de vida, e às vezes não tem nenhuma disfunção, é só falta mesmo de conhecimento. Às vezes, sim, tem a disfunção instalada, mas algumas, principalmente as pacientes mais jovens, quando não foram abuso, é só Uhum. falta de conhecimento. E que bom, eu falo com as minhas pacientes mais jovens, que bom que você teve a oportunidade de estar aqui, começando isso agora, porque aí você já enfrenta a sua vida de uma outra forma. Sim. Você já encara isso, que você tem que ter o prazer primeiro e entender. A Maria estava aqui, né, falando da Aham. comunicação não violenta, de estar presente. É isso, você estar presente ali para você ter prazer, ter um orgasmo, mas é entender também que você estar presente, se conectando com você e em todos e não responsabilizar o outro para te dar prazer. Sim. Entender que o prazer é seu e você sabe o caminho dele. Sim, Você mostrar pode isso, né? mostrar para o outro qual é o caminho do prazer. Mas isso assusta, tá? Ah, alguns homens, sim. Eu acredito, né? Eu não acho. Eu acredito, né, que não são todos, a gente tá falando disso, né? Mas eu posso falar por mim, tá? Mas percebo que quando você se conhece, quando você sabe o que você gosta, quando você tá ali junto com o outro, colocando, porque o sexo, além disso, ele é a energia que a gente trouxe, né? Uhum. Então, quando você tá fazendo sexo, tá trocando a energia com outra pessoa, a mais profunda que tem. Dizem que a Sim, com energia fica certeza. 7 anos ali com a gente. Tomara que não, gente. É, Pelo amor senão de tem muito Deus. encosto, né? Não, não dá, não. Não quero carregar nenhum coleguinha, não. Mas independente disso, quando existe essa comunicação que você tá com a pessoa ali, você consegue também passar para ela. Alguns homens, eles ficam até meio paralisados, assim, eles se assustam. Outros já têm uma outra cabeça e aí, tipo, aquilo tudo flui de uma forma muito melhor, né? Tanto na energia quanto no sexo. Mas sem a comunicação, Aí a gente volta na história, educação sexual. sim. Educação sexual tanto para o homem quanto para a mulher. Eu trato só mulheres, foi uma escolha minha, mas a fisioterapia pélvica também é para homens, né? Essa percepção. O que que acontece com os homens? A educação sexual que eles tiveram foi a pornografia. A Uhum, pornografia você não sente, você imagina e logo vem o prazer, a ejaculação rápida ali. Não sim. teve sentido, né? Não teve toque, sentimento ali, deixar a presença, não teve a presença, Uhum, né? Aí você responsabiliza o outro. Não, essa mulher não dá pra mim porque ela conhece ela demais. E não é sim. assim, né? É você não dar ao outro a responsabilidade do seu prazer, assim como o outro não tem a obrigação Uhum. de, De de, te de, dar de também. dar esse prazer. Sim. Aí vem a conversa e o diálogo do relacionamento, né? Eu estava conversando outro dia, e aí, da área da saúde, ele estava falando essa questão, né? Que às vezes tem pessoas em relação ao sexo, né? Que gostam do ato,
sexual mesmo e que tem gente que não gosta, né? Que aí entra essa questão, às vezes, da penetração, às vezes do abuso. Eu, nos atendimentos, né, no Reiki, eu não encosto na pessoa as barras, porque não tem como é na cabeça. Mas você percebe, às vezes, quando tem uma questão de abuso, que a pessoa ela já fica até mais assim, né? Então você não consegue tocar, né, na pessoa. Então acredito que isso também vai mexendo na cabeça dela em relação ao sexo, né? E Com vai criando um certeza. monte de coisa, né? Com certeza. Vários bloqueios. Aí você vai pegar no trapézio dessa pessoa, tá tudo tenso, né? A mandíbula dessa pessoa tá toda travada. Do mesmo jeito que você trava a sua boca, que você acorda com o dente travado e a bochecha doendo, seu assoalho pélvico tracionou da mesma forma. A ligação é a mesma. Entendi. Quando a gente trabalha muito com esportes, corredores, crossfit. Se tiver uma panturrilha, um tendão muito tenso, que faltou alongamento, que o assoalho pélvico também vai estar tenso. E às vezes a perda de urina que acontece nesses Sim. momentos não é porque está enfraquecido, é porque não tem função. Um assoalho pélvico tem que ser saber contrair e saber relaxar. Se ele tá só contraído, 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 a perda vai acontecer do mesmo jeito. Ou se ele tá muito relaxado, vai acontecer. Então a gente tem que encontrar essa função aí e entender a hora de contrair e relaxar. E todo o sistema corporal faz parte dessa função aí, né? O glúteo, a perna, o abdômen, a respiração. É importante respirar. Sim. O diafragma pélvico está muito relacionado também com o diafragma abdominal. Até essa questão também da fisioterapia pélvica para aquela pessoa que tem um escape de xixi, né? Você tá falando, até lembrei, tipo, a pessoa espirra, aí ela sai, assim, também É, um pouco, né? Isso falta. também é. Geralmente o Aham, espirro, a incontinência urinária por esforço, que a gente fala, é por fraqueza dessa musculatura. entendi. Quando a gente espirra, tosse, geralmente o assoalho pélvico tem que subir. E quando acontece isso, ele vem para fora, como se a gente estivesse expulsando. Eu falo, a gente não expulsa nada de dentro de nós. A gente não expulsa nada com o assoalho pélvico. Nem neném. O neném ele vai sair, mas você vai fazer força de abdômen, você vai empurrar, o neném vai nascer. Se você forçar seu assoalho pélvico, vai ter laceração, vai ter uma frouxidão, aí alguma coisa vai acontecer. Então, se Gente. trabalhar direitinho, se entender essa função do assoalho pélvico, você vai ter prazer, você vai ter uma continência mantida, independente da fase da vida que você se Eu encontra. ia até te perguntar se tem uma idade, assim, né? Tipo, que a pessoa deve fazer uma primeira consulta, assim, que você indica. Eu sou a favor de começar logo, né? Já começou a se entender, não um adolescente de 15 anos, mas assim, Sim, aos 20, vão colocar 18, 20 anos. Entendeu ali, não, eu me toquei, eu senti alguma coisa diferente, ou eu não me toco, como é que eu faço, qual o caminho que eu sigo? Às vezes só uma conversa, né? A fisioterapia vem sim, muito dessa educação. Educação e saúde mesmo, né? Entender que sexo é saúde. sim. Então, se você tiver um bom sexo, você vai ter uma boa saúde também. E é por aí, começar o quanto antes você conseguir se conhecer, melhor vai ser o processo lá na frente, porque aí na hora que a gente apresentar as alterações da perimenopausa, a gente vai, poxa, isso aqui tá diferente, eu não era assim, por que que isso mudou agora? Até a gente entender, porque são tão sutis as nossas alterações, né? Nossa, tô tão irritada. Mas quantas vezes a gente já ouviu? Toda mulher é irritada. Pode Aham, ter PM, né? A gente aham. só ouve isso. Aí a irritação é tão grande, porque aí você começa a não se suportar de tão irritada que você ficou. O sono fica totalmente perturbado. E, a memória? Não, Eu tô gente. aqui, gente, o que que eu tava falando mesmo? Nossa, Me gente. recuperei. E a memória. Então, assim, se você se conhece desde cedo, lá na frente vai ser mais fácil. Eu tenho uma filha adolescente e ela nunca tinha tido uma cólica menstrual. Ela menstruava, mas não sentia nada.
E num belo dia, num belo mês, ela começou a sentir. Ela falou assim, mas mamãe, eu nunca senti isso. Falei assim, minha filha, agora é a hora de você começar a se conhecer. Você, né, daqui a pouco ela tá indo embora, fazendo faculdade, enfim. Eu falei assim, você vai estar sozinha, então eu não vou estar aqui para falar assim, ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Então, Sim. a hora de você se perceber como menino, o que que seu corpo tá acontecendo, ó, eu vou menstruar tal dia, e ver como que se passou a semana antes, né, para você entender aí o funcionamento do seu corpo. Eu irritada, eu acho que eu sempre fui. Aquela- Não, acho que nem então, assim, quando eu tomava remédio normal, assim, sem ser o contínuo, eu ainda tinha essa questão da, da TPM, eu tive muita enxaqueca por causa do estrogênio, tipo assim, é impressionante. Quando eu tirei, eu nunca mais tive enxaqueca. Então, assim, acredito também, eu não tive nenhum tanta informação, tipo, fui saber depois, né? Porque antigamente a gente não tinha, é zero informação. Talvez se tivesse ido antes numa médica, numa fisioterapeuta pélvica, né? Assim, antes, porque é o que você falou. Agora que as pessoas estão conhecendo. Agora que as Exatamente. pessoas estão indo, né? Agora os Exatamente. homens deviam ir, não tô achando que eles não vão, não. É mais difícil. Geralmente é É. um prostatectomia, que tá tendo já Ah, sim. perda mesmo de urina muito frequente, que às vezes tem que usar um absorvente. Geralmente são esses casos que aparecem mais na fisioterapia. Entendi. É porque aí a cirurgia vai causar uma disfunção erétil, e Entendi. aí eles são mais preocupados com isso, porque a mulher está acostumada a usar absorvente, então, pingou um pouquinho, coloca um absorvente, tá tudo bem. Sim, às vezes escape, aí tranquilo. É só um pinguinho. E normalizaram demais a perda de urina, né? Aham. É normal, eu tô grávida, eu tô perdendo. Eu tô na menopausa, eu tô perdendo. Eu nem É sabia disso. comum, mas não é normal, Ah, né? A tá. gente não pode normalizar. Perdeu, tem que tratar. Não é. Pode ser um pingo agora, mas pode ser daqui a pouco uma perda de qualidade de vida, de te limitar a não sair de casa, porque você vai fazer xixi. Não vai ter lugar É. para eu fazer xixi, como é que eu vou sair de casa? Dentro das terapias, né, até essa questão dos homens, né, as mulheres antigamente não buscavam tanto, hoje em dia elas já estão, né, mais conscientes também dessa busca, mas os homens, quando eles têm problema, né, tipo sexuais, seja de ejaculação precoce, né, ou de outras questões, eles demoram muito para procurar. Sim, Eles demoram muito. E aí, às vezes, uma pessoa, né, um homem, ele acaba não se relacionando, tipo, a gente vê isso nos tratamentos mesmo, e aí busca a pornografia. Aí depois ele tem mais dificuldade de se relacionar com a mulher, porque ele tá tão acostumado com a pornografia que aí, tipo, o sexo para ele vira uma outra questão, a né? masturbação, a pressão da mão, às vezes não vai ser a mesma ali naquela relação. Sim, E para o homem é mais fácil, né? sim. Viu o filme É e porque se ele é visual, masturbou. né? A mulher já não é. A mulher tem Exatamente. que sentir. E nós temos uma vantagem em relação aos homens, a gente conversa. Ah, não, A a gente gente tem várias troca, a vantagens. gente é uma das. A gente troca umas com as outras, né? Desde Sim, quando a gente é mãe, né? Eu passo por isso na maternidade. Eu também. E aí a gente tem essa troca. sim. E a gente tem essa facilidade de falar assim: eu não gozei, eu não gosto, eu sinto prazer assim, eu faço. Eu acho que a gente tem essa cumplicidade, essa liberdade entre as mulheres para falar. Os homens já têm um pouco mais Ego. de ego, exatamente. Eles Eles não têm. vão falar. Para Não vão eles, contar a eles estão história sempre. triste. Não Eles vai. são sempre potentes, sempre funcionam direitinho. E tem estatísticas que mostram que um a cada três homens tem disfunção erétil depois dos 40 anos. Uma disfunção Nossa. sexual depois dos 40 anos. A estatística é muito alta, né? Pra gente ignorar aí que eles não têm problemas, Sim, com né? certeza. A própria ejaculação precoce, que deve ter aumentado muito mais ainda com essa questão da ansiedade, né? Que você vai vendo, e eles às vezes nem têm uma noção, né? Tipo disso. Ah, mas eu preciso ir no médico. Tem médico para isso, né? Exatamente. Gente, lógico, você precisa ter uma qualidade igual a gente busca, né? Uma qualidade sexual. Eu vejo que às vezes tem alguns homens que não tem. Tem uns que buscam, sim, mas eu acho que eles estão mais preocupados, isso que você trouxe, com o ego, de contar para o coleguinha, Exa- tipo, tudo que fez e que não fez e que é tudo mentira, que depois, quando a mulher vai falar, não é.
É Geralmente isso isso. E aí. quando você Só pega que um homem que a se gente ainda, conhece, a gente ele. ainda protege, né? A gente ainda, Sim. não, é isso mesmo, não é? Não A gente protege, ainda não. tem essa... Só que a diferença, a nossa diferença para os Sim. homens também, a gente busca curso, a gente busca se conhecer, a gente tá sempre nessa busca constante de Sim. melhorar, Acho que né? o fato dessa questão do preventivo da mulher, tipo, já ser uma coisa muito antiga, que a mulher tem ali aquela obrigação de fazer o preventivo, tudo isso gera uma responsabilidade também desde nova, né? Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu sempre, né, eu fui mãe com 21. Então, sempre essa questão fui no ginecologista com 18. Né? Então, assim, o homem não tem muito isso, né? Então, às vezes, ele tem alguma coisa, ele não busca essa ajuda. A mulher, ela já busca esse Essa- exame a gente, anual, né? assim, a gente menstrua, a primeira coisa que a mãe faz é levar no É. ginecologista e Nem já todas, né? Também, infelizmente. é, assim, eu tive essa Eu oportunidade, também. minha filha, mas assim, é isso, e os meninos começam a se masturbar, entram pro banheiro, ficam horas, mas sem nenhuma orientação, é só deixa Sim, acontecer. Ah, isso aí faz parte da fase dos meninos, e aí vem mais uma vez, o não sentir, é bom pra eles estão ali e fizeram, acabou, sem uma né? consciência, né? Sem essa consciência. É muito louco isso. Para os homens, acredito que seja bem mais desafiador, né? A gente falando aqui, também tem outra coisa, né? Tem outra responsabilidade, né? Porque você tem que manter uma ereção ali, você tem que estar com a cabeça. Então, são várias coisas, né? Se a gente for ver a mulher, tipo, nesse ponto, ela já tem outro ponto positivo. Mas Sim. o homem, ele precisa buscar essa ajuda, né? Exatamente. A gente fala muito aí da questão feminina, né? A gente está ganhando voz e a gente está gritando. Eu acho que é necessário, foi necessário e tem sido. Eu acho que a gente ainda tem muitas conquistas pela Sim, frente, mas os homens estão fragilizados, né? Os sim. homens, eles não sabem mais o que fazer. E talvez seja a hora de parar. A gente não está enfrentando ninguém, é uma parceria, né? Sim. E lógico que a gente tem uns memes que a gente brinca. A Siririca é bom, mas não tem ninguém para puxar nosso cabelo, É, bater na não nossa tem jeito. bunda. Então, assim, mas É a questão do ato sexual, né? Você pode se dar prazer dessa forma, mas tem gente que o ato é, sexual na cabeça ele muda completamente. A gente precisa, eu preciso. Precisa, tem de gente que não. toque, É, tem exato. gente que não. E tá tudo E bem. é isso, é entender que é uma parceria e que a gente vai criar uma intimidade. Sim, A partir do momento que você tem essa intimidade, o sexo é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, tanto para o homem quanto para a mulher. ter essa A gente confiança, né? não é competição, ah, que eu faço melhor, que eu faço assim, que eu faço assim. Não, é mostrar o caminho. Olha, eu gosto assim, vamos fazer assim, vamos tentar uma coisa nova. É combinados. Eu acho que casamento, relacionamento, Sim. né, são todos combinados, inclusive no sexo, Sim, né? e eu acho também que essa questão da comunicação, ela precisa ser revista, né? Porque quando a gente começa um relacionamento, a gente é uma pessoa, aí você passou 10 anos com a pessoa, você é outra Exato. pessoa. E ele também é, então você Sim. precisa rever. Olha, isso aqui eu acho que eu já não gosto mais, mas agora eu quero talvez isso daqui. E aí trazer esse diálogo que cada vez talvez se perca mais, né? É. E aí você vê a questão do sexo, porque com a oferta que a gente falando hoje, né? Com a oferta que a gente tem hoje de relações, né? Não tô falando só do sexo, mas de relacionamento, a pessoa fala: "Ah, não, não deu certo, vou terminar". É. A pessoa Não desiste no existe isso. primeiro. E aí ficam essas relações rasas, esses momentos vazios e sem sentir. Sim, Continua só fazendo, ah, porque tá todo mundo fazendo. sim, Que prazer tem? Quando você tem esse autoconhecimento, você fica assim, ah, não, eu não, né, não vale a pena pra mim ter sim, sexo casual. Se você tá nessa vibe, não tô julgando, né? sim, Se você sente prazer nisso, então vai e faz, né? Mas eu particularmente prefiro intimidade, eu prefiro estar ali. E quando a gente fala de comunicação, uma comunicação ativa, uma comunicação
discuta mesmo, porque às vezes a gente tá num relacionamento e a pessoa, é assim, e às vezes nem ouviu, e aí seguiu o baile e nada mudou. Então, assim, é entender mesmo o diálogo e entender o que faz sentido. É verdade. Nossa, gente, aulas. Ah, meu Deus. Aulas aqui. Hoje eu falei que ia ser um podcast, já estava aqui ansiosa já para gravar, porque a gente ia trazer esse conteúdo que às vezes muitas pessoas não falam, né? Às vezes as pessoas têm tabu de falar de sexo. Ah, não pode falar de sexo. Não pode, Não, gente. De manhã lembra, só falando, não pode. mas você já viu quando a gente tá numa roda de conversa, que a gente, às vezes tá num café, a mulher fala, né, ri, e aí quando a gente fala de sexo, a gente abaixa Fala a baixo. voz, como se fosse pecado, e não é, todo mundo faz, todo mundo fala, a gente tem que falar mesmo, porque aí você dá a voz pro outro, poxa, eu também sinto assim, e aí a pessoa que tá do lado também vai querer, vai interessar pela conversa, e às vezes vai chamar, nossa, não é que é desse jeito? Às vezes até, tipo, entender o que a outra pessoa tá passando também, para você, tipo, ver e falar, olha, isso também acontece com você, né? E qual foi a solução? O que que é que você fez, né? O que que é que você buscou? Porque tem gente que também não tem essa informação, né, às vezes na internet, mas que não é uma informação segura, não vai no Sim, médico, sim. mas aí tem a amiga que já vai falar disso e que vai ajudar. Isso é É, maravilhoso. com certeza. Sabe o que eu vejo muito no consultório? As pessoas chegam lá, é minha, assim, assim. A primeira avaliação, às vezes, a anamnese não me conta. Aí na outra, nossa, eu fui embora pensando, você abriu um leque de coisas na minha cabeça. E você sabe que é assim que acontece comigo, é assim. E aí tá, aí a gente começa o tratamento, você vai vendo a carinha dela mudar. Aham, De uma tal energia. forma. E é incrível, assim. Nossa, meu namorado falou assim que eu tenho que te dar os parabéns. Como se assim, eu tivesse sido a responsável. Ela entendeu o caminho, né, daquilo lá. Se É conheceu, para né? você ter a noção de que o relacionamento muda quando a gente se conhece, né? Sim. Você leva isso para os seus outros ambientes, para suas outras relações. É porque o outro, ele não vai mudar, ele vai continuar da mesma forma. É a gente que muda a nossa perspectiva em relação ao outro. E até falando do nosso livro, que a Ah, Sabrina também é super autora do ansiosa. livro Terapias que Curam 3. E até mesmo isso, né? É uma troca, né? Então você vai trazendo ali as ferramentas e a pessoa ela vai se conhecendo e aquilo ela vai aplicando no dia a dia dela ali, na vida sexual que é tão importante, né? E que Sim. às vezes nessa correria do dia a dia a pessoa chega morta, né? Porque aí ela trabalha, ela tem filho, ela tem isso, tem aquilo. A última coisa que ela quer na vida é falar, não, vou ter que ainda fazer sexo com esse homem aqui. Troca de homem, gente. Eu falo, troca de homem. Eu falo isso, gente. Não mãe e pai, a gente não tem como trocar. Filho também não, mas marido não tá feliz, namorado, só trocar. Se fez todas as tentativas aí. Eu não sou a favor do divórcio. Vão separar e vão Não, acontecer. gente, não Mas fazendo se essa fez, apologia, não. Mas vocês entenderam. se fez todas as tentativas e já olhou os hormônios, né? Porque às vezes também ali a Sim. perimenopausa mostrando seus Você é divulgadora do sinais, né? divórcio aqui. E aí não deu, realmente a gente não tem que ficar, né? Eu tenho uma amiga que fala, a Mari Leonela, ela fala, não, ninguém tem que nada. É verdade, também falo isso. Então, A gente né? não é obrigado a nada. A Não. gente tem que estar feliz. É exato. E aí, a partir do momento que você conhece, não é só o que a gente muda, às vezes, lá no meu consultório, vai ser essa questão de você conhecer, mas o assoalho pélvico faz parte de tudo na nossa vida, tanto do prazer quanto do movimento. Se ele estiver travado, vai gerar dores. Às vezes, uma dor que você acha que é quadril, que é coluna, que às vezes está ali dentro do seu assoalho pélvico, dentro ali do seu Eu li canal. também, né? Não A sei se é musculação. verdade, mas que depois, né, na menopausa, você começa a sentir dor. Isso é verdade ou isso é mito? Você tem mais dores. Você Às tem vezes mais vocês têm dores. dores articulares com esse período aí da perimenopausa, E acontece. aí acaba afetando. E a Pode libido ser. também, que eles falam que diminui, né? Muito. Se trabalhar direitinho, né, você É. mantém, mas geralmente cai.
Abaixa um pouco. Assim, eu vejo muito ali, né, nos atendimentos, tipo, algumas pessoas que têm mais questões na cabeça dela mesmo do que questões físicas. E aí, quando você fica, né, criando aquilo dali, acaba que você tem física. Aí você fala, nossa, realmente, tá vendo? Ó, tô aqui porque eu tô com isso. E às vezes a mulher nem tá na menopausa, sabe? Tipo, continua menstruando normal e tudo isso, mas aquele pavor já vai, né? E acho que hoje, com todas essas informações aqui também, você está vendo que não é um bicho de sete cabeças, né? Uhum. A gente foi criado assim, a gente tem que fazer sexo, não é? Independente de como ele aconteça, você tem que fazer. Você tá numa relação, você tem que ter, você tem que ter sexo com aquela pessoa, a qualquer hora, a qualquer momento, de qualquer jeito. E não é assim, né? E aí vai criando esses traumas. Porque se a gente vê em filme, tudo dá certo, tudo é lindo, você cai na cama, suada, né, de orgasmo. E ali foi só encenação. E aí, na hora que acontece, você fica assim: será que é isso? Será que eu senti? Não, não sabe nem por onde. Eu falo que quando tem um orgasmo, a pessoa não duvida dele, não, né? Sim, é É, claro. mas, às vezes, o caminho até ele é muito mais prazeroso do que o orgasmo em si. Uhum. Então, é mais uma vez, entender o que faz sentido. Se, o- é, se o toque se já te deu prazer. Então a relação foi boa, mesmo que você não tenha chegado ali Sim. ao orgasmo, Sim, a mulher né? tem esse outro processo, assim, também, né? São várias camadas que você vai, não necessariamente, e até mesmo a química que você tem com a pessoa, o que você tá trocando ali com ela, tipo, te traz tanto prazer quanto você E ter um aí, orgasmo. voltando na libido, porque às vezes ali é da relação, que a libido não estava legal, é porque às vezes você não entendeu que o prazer está em outras coisas e Sim. você perdeu o que era prazeroso para você dentro daquela relação. Eu acho que quando a gente se perde dentro de uma relação, aí nada fica bom. Aí não tem libido, Aí porque tem que água, trocar aí, mesmo. aí tem que trocar Tem que mesmo. trocar. Tem que trocar. Mas Não, é entender o processo do prazer. Eu falo que quer um prazer pra mim? Pensar que eu vou correr uma maratona. Quando que eu vou Meu, pra começar mim é essa um maratona? pesadelo. E aí entender o que que é prazeroso pra você. Você falou Sim. assim, nossa, eu achei que eu nunca fosse parar de beber. Mas Gente, tô muito você não feliz. tá sentindo prazer nesse Muito. processo? Mas eu Talvez vou você te vai falar assim, nossa, eu confessar. acho que eu vou voltar. Mas além de parar de beber, tipo, tô nisso, né? Também não quero só trazer isso como se fosse parar, né? Mas além disso, eu estou começando a correr. Ai, tá Oi, vendo? gente, Tá não vendo? uma maratona igual, nem tô longe disso. Mas olha, gente, será que, que eu tô depois dos 40 aí, tipo, a pessoa tem uma evolução, tipo, muito grande na vida? Acho que é bem melhor ter mais de 40, gente. Ai, eu também tô Eu amando. acho. Outro dia, eu ouvi uma influencer, uma comediante falando assim: ah, minha amiga falou que queria ter 15 anos com a cabeça de 40. Ela disse assim: eu não, eu vivi todas as minhas Ai, eu irresponsabilidades aos também. 15 anos. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu não teria matado aula, eu não teria ido ficar lá com aquele menino, Ah. não teria ficado dentro do Uno 147, me espremendo, porque ia estar fazendo um monte de coisa errada. Sim, E eu precisava de todas essas irresponsabilidades. Então é isso. Eu acho que agora, com a maturidade, a gente tem o direito de se permitir, de sim. fazer escolhas e saber uma frase única e certeira na nossa vida, que é o não. Ah, O eu amo não é não. para tudo, ele não, ele tem um ponto Eu final, é amo não. não e Uma ponto, exclamação. né? E é isso, é não pro sexo ruim, é não pro não prazer, né? Eu Sim. acho que aprender esses São nãos na sábias nossa vida escolhas. e se permitir viver. É Ah. hora de colocar um chapéu roxo na cabeça e dane-se o mundo. Não é fácil. Não, Não. não é simples, não é todo dia que a gente está disposto a isso, mas a gente tenta, E né? me fala um pouquinho como que foi essa questão da escrita ali para você, de você revisitar ali. A gente tá falando de contar a sua história pro livro, para os leitores aí, que em breve, gente, Eu vem aí. fiquei assim, será que, será que a minha história vai, né, Lógico vai que vai. fazer a diferença? Mas é gostoso falar, eu gosto de falar. Eu até falei assim um pouquinho com a Rafaela assim, porque a gente bate muito nessa tecla do autoconhecimento, já tá desgastado, já tá, mas é necessário, a mudança acontece ali. E quando vem uma, vem um monte. A gente nunca tá sozinho, né? A gente tá sempre puxando. Esse movimento feminino que aconteceu nos últimos anos aí,
ficou um pouco maçante, ficou um pouco desgastado, Sim, mas eu acho que a gente conquistou muita coisa. E sim. graças a Deus deu certo. Então, que bom que eu posso falar aí de uma história que eu vivi, que eu vivo dentro de consultório, vendo a transformação das minhas pacientes que chegam lá, às vezes, com a carinha desanimada e saem com um brilho no rosto depois de 3 meses de tratamento. Enfim, é isso. Eu acho que eu Ah, trouxe isso para minha vida e posso propagar isso aí um pouquinho. eu tô super animada, gente, por esse livro. Tô ansiosa, porque o Terapias que Curam, ele foi a primeira coautoria que eu organizei, né? Então, assim, ele vem de um lugar muito especial para mim na minha transição de carreira, de que eu tava até falando com as meninas também, como que eu recebi tantas mensagens no final de ano. E eu falei, caraca, tipo, gente, porque é um processo, né? Às vezes a gente se forma, às vezes faz uma transição e você quer que as coisas aconteçam, mas tudo acontece no momento certo, né? E aí você vai vendo os métodos. Como eu tenho da minha sessão integrativa, como nos livros, o que que é que eu quero trazer, pessoas que se conectam, que estão ali dispostas a fazer esse movimento mesmo de cura e transformação, né? Sim, E de sim. mudanças e de todos os lados, né? Que a Maria falou antes da comunicação, as meninas no cognitivo comportamental, da massagem, e você trazendo agora também essa fisioterapia pélvica que está aí com toda a força. E quem não conhece agora também vai conhecer, né? Pode também estar ali nas redes sociais da Sabrina, tá aqui no podcast mandando mensagem pra gente também. E adquirindo o livro em maio, junho, aí vai ter esse lançamento desse tão esperado livro que a gente tá muito feliz de contar. Né? Quando você coloca isso como um estilo de vida, Uhum. igual eu comecei a correr, virou um estilo de vida. Mas aí com a corrida veio a alimentação saudável, a Renata, musculação, nossa maravilhosa. nutricionista que a gente ama. É, e aí o autocuidado também virou um estilo de vida. Eu quero estar Sim. bem e eu vou continuar cuidando para que isso aconteça. E outra coisa que me chamou a atenção aí na sua fala, outro dia eu vi um post seu desses 10 anos aí de Aham, mudança. Eu acho que a maturidade que a gente adquiriu nesses 10 anos parece que foi ontem, né? parece. E trazer toda essa questão da emoção, da terapia, para a nossa vida, para o nosso estilo de vida, faz toda a diferença como mulher, como profissional e no na nossa questão do amadurecimento. A nossa vida muda todo o contexto quando a gente traz essa questão da espiritualidade, né? De entender que é muito além do corpo, Sim, e ou uma muito coisa. além do que eu trabalho. Sim, e uma coisa importante também, que eu sempre falo, igual você trouxe isso, de antigamente, que eu fiz com 15, com 20, com 30, ainda bem que não tinha internet. Mas era a consciência que eu tinha naquele momento. Sim. Então, isso eu trago muito nos atendimentos. Às vezes as pessoas ficam muito presas ao passado, ou ficam se culpando, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque foi assim, porque foi assado. Ok, era a consciência que você tinha naquele momento, agora você é outra. E aí, a partir do momento que você também tem essa consciência, você vai fazer escolhas mais conscientes, que é justamente, por exemplo, a alimentação, o exercício. Não é mais aquela dieta que você é obrigada a fazer. Você é feliz comendo bem. Bem, Você é feliz ali, né? Gente, nem imaginaria, né? Tanto ficar sem beber tantos dias, estou buscando isso, mas o quanto isso tem me feito bem. sim. E antes eu falo, é igual eu tinha uma nutricionista, tem muito tempo isso. E eu tomava muita Coca-Cola. E aí ela A falou assim, Coca-Cola. ela falou, tanto, né, que deu ruim. É pedra no rim, gente, não tome Coca-Cola.
E aí ela falou assim: Coca-Cola é coisa do diabo. Eu lembro como se fosse hoje, Ah, Sabrina. Aí eu olhei pra cara dela, falei: nossa, então eu vou ficar no inferno abraçada com ele, porque eu não vou parar de tomar Coca-Cola. Então, tipo sim, assim, era uma consciência que eu tinha naquele momento que pra mim é uma ignorância, né? Tá, ela tá falando pra eu parar, mas eu tava, né, na minha cabeça não existia a possibilidade de eu não sim, tomar mais Coca-Cola. sim. Hoje em dia eu nem sei nada contra, né, tipo, mas assim, não é uma coisa que me faz falta. Então, assim, é uma consciência que eu tinha naquele momento e tá tudo bem. E agora eu já tenho outra consciência, que são essas escolhas, né? Escolhas saudáveis. É o que a Maria falou aqui, a autorresponsabilidade, né? É Sim. fácil, às vezes, também não é fácil culpar o outro, né? Mas é fácil colocar, né, uma história do meu passado, refletir, ah, eu faço isso porque eu cresci assim, eu sou Você mesmo sempre assim, assim, Gabriela. enfim. É a autorresponsabilidade, é o Ah. estilo de vida que você quer, que a Renata não nos ouça, mas eu gosto de Coca-Cola. Eu já, infelizmente, Ainda não quero. posso. Ela vai, ela não deixa, não, tô brincando. Não É, foi mas ela. realmente não faz bem, né? É. Você ficar sem a Mas você Coca-Cola pode não faz. tomar uma vez, você pode comer um jornal. Não, a gente pode tudo, a gente não tem que nada. É. Só que desde que seja com esse equilíbrio, né? E outro dia eu até fiz um post e uma pessoa, a Maria Joanice da comentou: Ah, você é exatamente o que você posta. Eu fico impressionada, tipo, as suas coisas. Como que eu posso ser diferente se eu tenho um atendimento, se eu tô ali lidando com a alma da pessoa e se eu não faço boas escolhas para mim? Como que eu vou ter energia para poder olhar para o outro? Então não tem como. E às vezes a Exato. gente vê isso na internet, né? As pessoas que vendem uma mentira, uma vida que tipo que não é aquilo, que pregam uma coisa que não fazem. Ok, tudo bem, sem julgamentos, mas uma hora a conta chega, né? E Sim, aí isso não importa. O que importa é o bem que a gente faz pra gente. Eu não tô preocupada exatamente. com o outro. Você tá preocupada? Eu não tô. A gente tá preocupado em quê? Você correr sua maratona, ficar feliz, a gente ter um sexo bom, todo mundo feliz, sem encher o saco do Exatamente. outro, Exatamente. né? É olhar para dentro mesmo, né? Sem julgamento, enfim. A gente tem um auto-julgamento muito grande também. Sim. Mas você está falando, quando eu busquei a terapia, eu faço terapia desde 9 anos de idade, enfim. E aí, assim, lógico que eu volto, né? Eu não É assim. fico todo sempre. Eu estava nesse conflito comigo. Eu ajudo mulheres, eu faço isso e olha o que eu estou fazendo da minha vida, sabe? E aí eu fui me acalmando, fui entendendo assim que era só um momento e que eu precisava voltar aí para algumas coisas para continuar falando o que eu falava, para passar essa verdade, né, de ser a gente mesmo. Sim, isso faz muita diferença. Sabrina, ai, a gente acabou o nosso episódio, gente. Tô chateada. Queria que você deixasse aí suas redes sociais para quem tiver dúvida também, né? Pode mandar aqui, pode mandar para mim, para Sabrina, que a gente vai ter o maior prazer de responder ela também, com certeza. Fala pra gente. É, meu é arroba Sassá com dois S's, Calais, underline fisiopélvica. E eu atendo numa casa linda que Aham. é para mulheres. Ah, Então, vamos lá para a gente que vai fazer estar com uma a gente avaliação. também no livro. Isso, vai! Vai ter Ai, que uma parte de delícia! movimentos que curam e a gente quer trazer alguns movimentos daqui de Juiz de Fora também, né? O A Margem tá com a gente, a Fibratec cuidando de quem cuida, Que de legal. trazer todo esse movimento da cidade também com os profissionais da saúde. Então vai Bacana. ser grandes parceiros que estão comigo já há muito tempo, então eu sou muito grata a todos eles, ao estúdio também, o Vox Labs, que a gente está aqui hoje na nova casa deles.
Eu Ficou só tô linda. triste que não tem negresco, mas eu ganhei outro negresco de Vai presente. te trazer Já e vai. não vai te engordar. Tá vendo? Muito melhor, gente. Fiz uma boa troca. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente nesse bate-papo. Manda mensagem pra gente, se tiver indicações, só colocar aqui ou também me mandar uma mensagem no Instagram. Muito obrigada e até a próxima, até o próximo episódio.